O estudo de hoje é controle de constitucionalidade e, mais especificadamente, a ação direta de inconstitucionalidade, também conhecida por ADI ou ADIM. Para começar a nossa conversa, é necessário lembrar que o controle de constitucionalidade ele é um instrumento garantidor de supremacia das constituições. Então, aqui a gente pode já começar a escrever isso, instrumento garantidor de supremacia das constituições. Por isso, é necessária a verificação de compatibilidade das leis e atos normativos com a Constituição. Por quê? Porque a Constituição tem supremacia sobre todas as outras leis. Então, aqui, verificar a compatibilidade das leis e atos normativos com a Constituição. No nosso caso, a Constituição Federal de 88. E uma das ações que tutelam a supremacia da Constituição é a ação direta de inconstitucionalidade, também conhecida aqui em cima, que é o nosso tema, também conhecida como ADI ou ADIM. Essa ação, ela faz parte do controle. Vamos escrever essa parte aqui só para não confundir. Então, vamos entrar no assunto a ação direta de inconstitucionalidade, também conhecida como ADI ou ADIM. Essa ação, ela faz parte do controle abstrato ou controle por via direta. Isso significa que a discussão não é feita por meio incidental. Por quê? Porque no meio incidental aqui, ele afastaria apenas a lei. Então, aqui no controle difuso, o que se afasta é a lei e não há a declaração de inconstitucionalidade. No controle abstrato, há a declaração de inconstitucionalidade e a via que se discute isso é a via direta e não por meio incidental. Então, aqui a gente discute essas questões sobre a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, por meio direto. Essa é a ação principal, é a discussão principal. O que significa que ela é vinculadora dos demais tribunais. E aí, para entender um pouco melhor isso, vamos supor que esse aqui é o João. O João, ele quer discutir uma questão que versa sobre ICMS. Então, ele vai discutir essa questão e, no caso concreto, de acordo com que ele está discutindo esta questão, ele descobre uma inconstitucionalidade, ou mesmo o juiz, ali de primeiro grau, ele descobre uma inconstitucionalidade. Então, essa aqui é um motivo para a instauração de uma prejudicial. Enquanto não for aqui afastada a lei inconstitucional, não é possível discutir a questão principal. Então, a questão principal não é o afastamento desta norma inconstitucional. Então, estamos aqui no controle difuso. Então, no controle difuso, aqui não é discutido no pedido. No momento em que João faz aqui, através de seu advogado, no momento em que ele faz aqui a petição inicial, o pedido não é a declaração de inconstitucionalidade ou, no caso, afastar, o pedido não é para afastar uma determinada norma por inconstitucionalidade. Então, isso a gente vai ver
na causa de pedir. Por quê? Porque a gente está aqui num processo que é um processo de índole subjetiva. Então, está discutindo não a lei, no caso geral, a ser aplicada para todas as pessoas. Está discutindo aqui através de um processo comum, através de um prisma subjetivo. Então, aqui, esse processo aqui, ele tem índole subjetiva. E o que vai acontecer se realmente for uma lei inconstitucional, antes de discutir a própria questão, será necessário afastar a aplicação da lei inconstitucional. Porque qualquer juiz pode fazer esse controle. Só porque em via aqui de controle difuso, não é possível a declaração de inconstitucionalidade, porque se o juiz aqui de primeiro grau ele afastasse, se ele declarasse uma norma inconstitucional, ele vincularia todos os demais tribunais. E essa declaração de inconstitucionalidade, ela está reservada a uma cúpula do judiciário, não é qualquer juiz. Então, aqui no controle difuso, também é feito o controle de constitucionalidade para quê? Para que resguarde essa supremacia da Constituição. Então, em qualquer momento, pode ser o quê? Afastada uma norma que seja considerada uma norma inconstitucional. Mas isso é no controle difuso. Quando a gente fala aqui de ação direta de inconstitucionalidade, dessa ação direta de inconstitucionalidade, a gente não está falando de um controle difuso, e sim de um controle abstrato, ou controle por via direta. Aqui a discussão ela é feita por via indireta. Estava João aqui discutindo em um caso concreto sobre o ICMS. No decorrer dessa ação, foi necessário instaurar uma prejudicial para afastar uma lei que era inconstitucional. Então, o controle não é por via direta. Aqui foi um controle por via indireta. Estava conversando outro assunto e no decorrer aqui desta demanda, o que foi descoberto? Foi descoberto uma inconstitucionalidade. Enquanto aqui, quando um determinado sujeito, por exemplo, o presidente da República, ele, que aqui, João, que uma pessoa comum do povo, ele pode discutir aqui no controle difuso a questão da inconstitucionalidade, mas não de forma direta, mas sim indireta. Já aqui na ação direta de inconstitucionalidade, a gente vai ver que não pode ser qualquer pessoa a ser sujeito ativo de uma demanda, porque tem que ser exatamente aquelas pessoas que representam uma coletividade. Por isso, é um controle abstrato e um controle por via direta, porque aí sim vai discutir não por via incidental aqui, mas sim por via direta a questão da inconstitucionalidade, por exemplo, de uma lei. Por isso, controle abstrato e não controle concreto. Aqui sim é um controle concreto feito em um determinado caso concreto. Aqui não. Aqui é um controle abstrato por via direta. Então, a gente vai discutir essa parte de cima aqui. E aqui a gente não vai discutir hoje essa questão do controle difuso. A gente vai discutir essa parte aqui. Então, pense aqui um partido político que vai discutir diretamente a questão da inconstitucionalidade de uma lei que versa sobre o ICMS. Então, aqui teremos o presidente da República, por exemplo, um partido político que tem a representação no Congresso Nacional. Então, eles instauraram uma demanda, vai ser aqui em controle concentrado. Por quê? Porque é só uma cúpula do Poder Judiciário que pode discutir a inconstitucionalidade diretamente de uma determinada
lei ou ato normativo. Então, aqui, no controle concentrado, permite apenas que os órgãos de cúpula, então, órgãos de cúpula, que eles possam aqui, do Poder Judiciário, a análise da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Então, se o processo no controle abstrato, ele tem aqui não um procedimento comum, que é ali válido, por exemplo, na área civil, poderia ser o Código de Processo Civil. Na área penal, poderia ser o Código de Processo Penal. E aqui tem regras próprias para o andamento destas questões. E por isso, por ter regras próprias, haverá uma lei própria que vai aqui nos dar todo o procedimento para essa caminhada até a decisão final que declarará ou não a inconstitucionalidade de uma lei. Então, se o processo aqui tem regras próprias, a gente tem que começar aqui olhando o artigo 102 da Constituição, que vai atribuir para aqui, órgão de cúpula. Então, aqui, o artigo 102, a gente já vê que quem vai fazer esse controle, a gente vai ver que é o que? Órgão de cúpula, o Supremo Tribunal Federal. Então, aqui, artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente, então de forma originária, não é ali um controle difuso, e sim um controle abstrato e concentrado, então de forma originária, a linha A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, seja ele federal ou estadual. Então, encontramos aqui o porquê que quem julga, nesse caso aqui, é um órgão de cúpula. Então, estamos falando do STF. Que fala ato normativo federal ou estadual. E aí a gente já conclui que não são situações o quê? Individuais. Esse controle não é um controle concreto, e sim um controle abstrato. Então, aqui o interesse nesse controle é um interesse de direito coletivo. Então, ele vai o quê? Ele vai superar os interesses individuais. Por isso, os legitimados ativos, eles devem ter representação por meio da coletividade. Então, aqui sabemos que o legislativo, ele legisla. Vamos, então, entender que o legislativo vai legislar. O judiciário vai o quê? Julgar. E o poder administrativo, a administração, vai fazer o quê? Vai executar essas leis ou administrar. Portanto, os tribunais de cúpula, eles não podem fazer o quê? Eles não podem ser legisladores positivos, porque aqui, quem é o legislador positivo? Vai ser o poder legislativo. Legislador positivo, poder legislativo. E o judiciário, ele pode legislar? Não, a função dele é julgar.
Então, aqui, ele não pode ser legislador positivo. Então, como que o judiciário ele vai assegurar a supremacia da Constituição Federal de 88? Por quê? No momento em que cria normas, quem assegura ali a supremacia da Constituição no momento de criar normas com o seu poder de legislador positivo é o legislativo. Então, o legislativo é que tem esse poder criador e inovador. E o judiciário? O judiciário, ele assegura a supremacia da Constituição Federal, não aplicando, no caso do controle de constitucionalidade difuso, não aplicando a lei ou ato normativo que seja inconstitucional, ou, no caso do abstrato, retirando essas leis ou atos normativos inconstitucionais do ordenamento jurídico. Então, aqui vemos, esse aqui é o que? É o poder legislativo. Então, esse é o poder legislativo. E aqui temos o ordenamento jurídico. Essas aqui são leis e atos normativos. Então, o poder legislativo é um poder de impulsão, de inovação. De impulsão de quê? De normas constitucionais. Esse aqui é o poder judiciário. O poder judiciário, ele faz o papel de legislador negativo, porque ele não pode criar leis. Mas o que é isso, legislador negativo? É o poder de retirar, enquanto um cria, inova, o outro retira, ele tem o poder de retirar, ou o poder, um é o poder de impulsão e o outro é o poder de abatimento de normas inconstitucionais. Então, aqui, esse vai o quê? Criar essas leis e atos normativos aqui. E quando o judiciário verificar, por exemplo, que esta lei aqui, ela é inconstitucional, então ela está o quê? Ela está ferindo a Constituição, ele vai ter aqui um poder legislativo negativo. Negativo por quê? Porque ele vai retirar essas normas do poder, do ordenamento jurídico. Então, enquanto um coloca, que tem o poder de impulsão das normas constitucionais e de inovação, o outro, o poder judiciário, ele retira normas que são ali inconstitucionais. Então, esse daqui é um legislador positivo. E este daqui é um legislador negativo. Sabendo disso, a gente pode começar aqui a discutir sobre a própria lei. Por quê? Porque é assim que cai nas provas de concurso. Então, a questão número 1, ela pergunta o que dispõe a Lei 9868 de 99. A Lei 9868 de 99, ela vai dispor sobre o processo e julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. E é isso que a gente vai estudar hoje, a ação direta de inconstitucionalidade. Então, artigo 1º, a gente vai encontrar a resposta aqui da questão número 1, que diz que esta lei dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e também da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Por isso, nós vamos estudar essa lei, que faz parte aqui
de um processo objetivo. Por quê? Porque tem leis e regulamentos próprios para estabelecer como que se dará esse controle de constitucionalidade. E aqui a gente pode ler sobre essa questão do legislador a jurisprudência número 1, que eu coloquei aqui, que é o seguinte: entendimento do STF. Isso aqui eu tirei do livro do Adi Lamego, e ele falou aqui, ele citou essa jurisprudência e fala: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a impossibilidade jurídica de se ajuizar em ações diretas de inconstitucionalidade com escopo de transformá-lo em legislador positivo. Por quê? Aí eu falei a questão do legislador negativo. O Supremo Tribunal Federal ele pode ser legislador negativo, mas não legislador positivo. Impossibilidade jurídica do pedido, o tribunal não conheceu da ação ajuizada pelo Partido Popular Socialista, PPS, contra dispositivos da Lei 9504 de 97, que trata da distribuição do tempo para propaganda gratuita no rádio e na televisão, entre os partidos e suas coligações referentes às eleições majoritárias e proporcionais. Considerou-se que a declaração de inconstitucionalidade apenas das normas impugnadas, tal como pretendida, alteraria o sistema da lei, transformando o STF em legislador positivo. Então, aqui não é essa a intenção de transformar o quê? O legislador, o judiciário em um legislador positivo, porque isso feriria, inclusive, a questão dos 3 poderes. Oi? Ah, os carrinhos, gente. Depois a gente vai arrumar para você. Amanhã. Agora a gente pode ir para a segunda questão, entendido aqui, essa jurisprudência. A segunda questão aqui a gente começa da admissibilidade e do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade e vai questionar aqui quem são os legitimados ativos para propor a ação direta de inconstitucionalidade. Então, quem são os legitimados ativos? Por quê? Porque não pode ser qualquer pessoa. Estamos aqui no controle concentrado em uma cúpula do Poder Judiciário e também em um controle abstrato. Não vai discutir casos concretos de interesse individual, e sim de interesse que vai ser um interesse coletivo. Por isso, uma declaração que pode o quê? Surgir vários efeitos, um efeito que vai o quê? Que vai atingir todos os tribunais. Então, aqui é um interesse coletivo. E já que é um interesse coletivo, nós temos que colocar aqui quem represente aqui num polo ativo, que também represente o interesse coletivo. Então, aqui nós temos no artigo 2º quem pode propor a ação direta de inconstitucionalidade. E aí a gente vai ver a questão do interesse coletivo, a questão da legitimidade por meio de quem? Por meio do presidente da República, a mesa do Senado Federal, 3, a mesa da Câmara dos Deputados, 4, a mesa da Assembleia Legislativa ou a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, temos 3 mesas, mesa e mesa, né? Mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa e o governador do Estado ou o governador do Distrito Federal. 6, o Procurador-Geral da República. 7, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 8, o partido político com representação no Congresso Nacional. E 9, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, esses que são os legitimados para discutir aqui no polo ativo a questão que versa sobre controle de constitucionalidade em ação direta, que questiona aqui uma inconstitucionalidade. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial? Aqui no artigo 3º fala dos requisitos para a petição inicial
E aí a gente vai para a questão do agravo. Então, a gente vê isso aqui no parágrafo único do artigo 4º, que cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. Então, sim, cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. É possível a intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade? Aqui estamos tratando de um processo objetivo, então vamos ver que não cabe a intervenção de terceiros. Isso a gente vê no artigo 7º e parágrafo 2º. O relator, considerando a relevância da matéria, aqui, ó, não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Então, o artigo 7º fala que não é admissível. O interesse é o quê? O interesse é coletivo. Então, não tem o menor sentido de colocar pessoas legitimadas que realmente foram ali eleitas ou que representam uma parcela bastante razoável aí da população e admitir a intervenção de terceiros. Então, aqui a intervenção de terceiros, por se tratar de um processo objetivo que tem regras próprias, não vai o quê? Ser admitido essa intervenção de terceiros. Então, não se admitirá a intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Não é possível. 5. Amicus curiae é instrumento de realização do princípio democrático e dos direitos fundamentais, permitindo a concretização do processo justo, isto é, um processo capaz de realizar a entrega da tutela jurisdicional justa e adequada. É possível a restrição da participação do amicus curiae? A gente vai ver que sim, é possível. Isso a gente encontra aqui no artigo 8º. Decorrido o prazo das informações, serão ouvidos sucessivamente o advogado-geral da União e o procurador, que deverão manifestar-se cada qual aqui prazo. O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Então, aqui é uma faculdade e por um despacho irrecorrível. Então, se ele decidir que não, é não. Se ele decidir que sim, aí haverá essa participação desses órgãos de manifestação aqui democrático. Então, o relator, ele pode o quê? Ele pode escolher isso de acordo com a relevância da matéria. Então, se ele achar ali que não precisa de uma análise mais profunda sobre o caso, às vezes é uma matéria que já foi bastante discutida pela sociedade civil e todo mundo sabe o que a sociedade acha sobre isso, então ele pode acreditar ali, o relator pode acreditar que não é necessário a participação do amicus curiae. Então, aqui, esse despacho será irrecorrível. Ele pode ou não aceitar essa participação. Qual é o prazo do advogado-geral da União e do procurador-geral da República para se manifestar? E agora sim a gente vai aqui para o artigo 8º. Decorrido o prazo das informações, serão ouvidos sucessivamente o advogado-geral da União e o procurador-geral da República, que deverão manifestar-se cada qual no prazo de quê? De 15 dias. Então, o prazo para manifestação aqui será de 15 dias. É possível que o ministro designe perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre determinada questão? Essa solicitação de informação só será dada através da nomeação de um perito? E aqui a gente vai ver no artigo 9º,
parágrafo 1º e 2º, que, em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar o quê? Perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Parágrafo 2º, o relator poderá ainda solicitar informações aos tribunais superiores, aos tribunais federais, aos tribunais estaduais acerca da aplicação da norma impugnada no âmbito de sua jurisdição. Então, aqui não é somente o perito, o relator ele pode requerer aqui informações adicionais, nomeando peritos ou comissões de peritos, estudiosos, juristas, mas não são somente esses. É necessário ver aqui que ele pode requerer informações também da jurisprudência e de outros tribunais superiores, que também poderão aqui prestar determinadas informações. Qual o prazo para prestar informações? No caso aqui de perícias e audiências. Vamos aqui. As informações perícias e audiências a que se referem os parágrafos anteriores serão realizadas no prazo de 30 dias. Então, o prazo é de 30 dias, contado da solicitação do relator. Então, achamos aqui o prazo de 30 dias. Se a norma foi revogada de forma proposital a fim de evitar que o STF a declarasse inconstitucional e anulasse os efeitos por ela produzidos, nesse caso houve a perda do objeto do controle abstrato de constitucionalidade. Por exemplo, o presidente da República entra com uma ação e ele entrando com essa ação, o governador de determinado estado ele decide retirar aquela norma que está sendo discutida. Se ele retira da vigência ali aquela norma que está sendo discutida, esse caso, então, a perda do objeto do controle abstrato de constitucionalidade, a gente vai ver que não. A gente vai ver isso na jurisprudência. A revogação da norma objeto de controle abstrato de constitucionalidade não gera a perda superveniente do interesse de agir, devendo a ação direta de inconstitucionalidade prosseguir para regular as relações jurídicas afetadas pela norma impugnada. Então, aqui, nesse caso, já pode ter aqui várias relações jurídicas que foram afetadas por aquela norma. Então, não adianta somente a revogação da norma. Isso não faz com que essa ação direta de inconstitucionalidade ela perca o seu sentido. A ação, mesmo que essa revogação da norma ela seja feita, a ação ela continua, ela prossegue. Então, aqui não é causa o quê? De perda do objeto da ação, o caso de revogação da norma. Em face de ações diretas de inconstitucionalidade, o que significa possuir causa de pedir aberta? Então, vamos ver causa de pedir aberta. As ações diretas de inconstitucionalidade possuem causa de pedir aberta, é dizer, ao julgar improcedente ações dessa natureza, o Supremo Tribunal Federal afirma a integral constitucionalidade dos dispositivos questionados. Então, isso é causa de pedir aberta. Então, se a causa de pedir ali é relacionada à declaração de inconstitucionalidade, assim que o Supremo Tribunal Federal ele declara ele rejeita ali essa questão, ele está o quê? Por consequência, declarando a constitucionalidade daquele dispositivo questionado. E isso é uma causa de pedir aberta. Então, ele está o quê? Ele vai além
do que aquilo que está ali na causa de pedir de forma restrita. 11. Quais são os requisitos para concessão de medida cautelar na ADI? Os requisitos são os requisitos básicos, como fumus boni iuris, que a gente está tratando aqui de quê? De uma cautelar. Fumus boni iuris, que é a plausibilidade, a questão da ação ser plausível, plausibilidade jurídica. A questão do periculo demora, que é o perigo da demora. 12. A prescrição e decadência para fins de ADI? Não, a gente vai ver que essa norma ela pode ali estar surtindo efeitos por 10 anos, por exemplo. Ainda assim, poderá ser discutida, já que a questão de inconstitucionalidade ela vai se aperfeiçoando no decorrer do tempo. Então, aqui a jurisprudência que eu coloquei. É possível, como se entendeu em precedentes desta Corte, utilizar-se do critério de conveniência em lugar do periculo in mora para concessão de medida liminar, ainda quando o dispositivo impugnado já esteja em vigor há anos. Então, aqui foi entendido que, mesmo que esse dispositivo já esteja em vigor há muito tempo, não se fala em prescrição ou decadência dessa ação. Então, aqui temos a resposta. Qual o quórum para a concessão de medida cautelar? Agora a gente entra aqui na seção 2 da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Só lembrando que aqui é necessário o fumus boni iuris. Por quê? Porque é uma questão que deve o quê? Ter uma plausibilidade jurídica e o periculo in mora, que é o perigo da demora. Então, aqui 10, salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal, então o quórum de maioria absoluta dos membros do tribunal, observado o disposto no artigo 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. Então, já temos aqui o quórum e o prazo para a pronunciação sobre a questão da medida cautelar. Qual o quórum? Maioria absoluta para a concessão da medida cautelar e o prazo aqui de 5 dias. A decisão em sede de cautelar tem cunho retroativo? A 14 aqui, a gente vai ver através de uma jurisprudência que os efeitos de concessão de liminar na ação direta de inconstitucionalidade, ao contrário do que acontece no tocante ao provimento final, que aí sim tem a questão dos efeitos que, se não forem ali modulados, serão efeitos ex tunc, e aí a gente vê a questão da retroatividade, mas aqui estamos falando de quê? De uma medida cautelar. Então, não é admissível aqui falar já em retroatividade. Então, não tem o cunho retroativo. Qual é o prazo para ouvir o advogado-geral da União e o procurador-geral da República em sede de ação cautelar? Aqui, parágrafo 1º, artigo 10 da Lei 9868. Artigo 10, parágrafo 1º, o relator julgando indispensável ouvirá o advogado-geral da União e o procurador da República no prazo de 3 dias. Então, o prazo será de 3 dias.
A declaração de inconstitucionalidade, em tese, encerra um juízo de exclusão que, fundado numa competência de rejeição deferida ao Supremo Tribunal Federal, consiste em remover do ordenamento positivo a manifestação estatal inválida e desconforme ao modelo plasmado na Carta Política, com todas as consequências daí decorrentes, inclusive a plena restauração da eficácia das leis e das normas afetadas pelo ato declarado inconstitucional. Esse poder excepcional, que extrai a sua autoridade da própria Carta Política, converte o Supremo Tribunal Federal em verdadeiro legislador negativo. Portanto, é correto afirmar que há efeito repristinatório no caso de deferimento da medida cautelar. A gente vai ver que sim, que há efeitos repristinatórios. Isso a gente vê aqui no artigo 11, parágrafo 2º, a concessão de medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente. Então, retirou uma determinada lei ou ato que será o quê? Um ato normativo inconstitucional, volta a viger o quê? A norma anterior. Isso são efeitos repristinatórios, salva expressa manifestação em sentido contrário. Em que consiste o efeito repristinatório indesejado? Então, imagina o seguinte, que um determinado relator ali concedeu a medida cautelar, foi o que? Declarado os efeitos repristinatórios, então foi retirado uma determinada lei ou ato normativo daquele ordenamento e assim começa o que? A viger a norma anterior a essa norma que foi o que? Retirada ali por meio de uma medida cautelar. Só porque essa norma anterior, ela é o quê? Ela é inconstitucional também. E aí vem a questão dos efeitos repristinatórios indesejados. Então, aqui, esses efeitos repristinatórios indesejados, eles vão acontece no caso que a norma que volta a viger padece do mesmo defeito da norma declarada inconstitucional. É isso que significa esse efeito repristinatório indesejado. E a gente pode ver que uma jurisprudência que declarou um determinado ato normativo inconstitucional, mas teve essa questão do efeito repristinatório indesejado. Por quê? Porque a lei anterior também era considerada inconstitucional. Então, a ação direta de inconstitucionalidade, Instrução Normativa número 34 de 2021, editada pelo diretor-geral do DETRAN-DF, ato normativo regulador da atividade de despachante de trânsito no Distrito Federal, usurpação da competência legislativa privativa da União para dispor sobre condições de exercício de profissões. Então, aqui há esse precedente que compete à União Federal legislar privativamente sobre condições para o exercício de profissões, ainda que a atividade envolva a prestação eventual de serviços perante órgãos da administração pública local, aos Estados membros e ao Distrito Federal, em tema de regulamentação das profissões, cabe dispor apenas sobre questões específicas relacionadas aos interesses locais e somente quando houver delegação legislativa de União operada por meio de lei complementar. Então, aqui está fazendo um controle de constitucionalidade formal, falando aqui sobre as questões de competência, e acontece que
O tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal da instrução normativa do DETRAN e, a fim de evitar os efeitos repristinatórios indesejados, também da instrução normativa DETRAN-DF, número 394 de 2015, que era aquela legislação anterior que ia viger, mas aí foi também declarada o que? Inconstitucional, por conta de ter, declarada não, na verdade, que esses efeitos, para evitar esses efeitos repristinatórios, ela também foi retirada aqui de produzir efeitos. Então, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal da instrução normativa tal e, a fim de evitar os efeitos repristinatórios indesejados, também da instrução normativa DETRAN 394 de 2015, nos termos do voto da relatora. Então, aqui fala sobre os efeitos indesejados repristinatórios. Agora vamos para outra questão. Antes do relator submeter o processo diretamente ao tribunal, é necessária a manifestação do advogado-geral da União e do procurador-geral da República. É necessário? Então, vamos ver isso no artigo 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de 10 dias, e a manifestação do advogado da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente no prazo de 5 dias, submeter o processo diretamente ao tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Então, havendo pedido de quê? De medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem pública e segurança jurídica, poderá, após a prestação da informação, no prazo de 10 dias, e a manifestação. Então, aqui, a prestação das informações. E a manifestação, o quê? Do advogado-geral da União, em 5 dias. Então, aqui, se ele requerer que informações de um perito, por exemplo, ele poderá, aqui, essa questão da prestação de informações no prazo de, o quê? De 10 dias. Já o advogado da União e o Procurador-Geral da União, ele deve fazer essa manifestação aqui sucessivamente depois dessas informações, se for aqui o caso de prestação de informação. Então, sucessivamente, depois dessas informações, ele poderá, no caso aqui, poderá informações. E o advogado-geral da União e o Procurador-Geral da República, ele deve o quê? Sucessivamente, no prazo de 5 dias, submeter o processo diretamente ao tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Então, a gente vê aqui que o prazo para prestação de informações, que é uma faculdade aqui, será de 10 dias. Após essa manifestação, quem deverá se manifestar? O advogado-geral da União e o procurador-geral da República, no prazo de quê? De 5 dias. Então, encontramos a resposta. Instaurado o processo de controle normativo abstrato, é possível a desistência? Não, a gente vai ver que não é possível desistência, porque aqui se trata de interesse público. A jurisprudência aqui ó, princípio da indisponibilidade que rege o processo de controle normativo abstrato impede, por razões exclusivamente fundadas no interesse público, que o autor da ação direta de inconstitucionalidade venha a desistir do pedido de medida cautelar por ele eventualmente formulado. Então, não pode aqui essa desistência pelo princípio da indisponibilidade dessa ação.
Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do pleno que julgar a representação de inconstitucionalidade? Qual o prazo? Então, aqui a gente vê que cabe e a gente vai pesquisar isso no regimento interno, aqui, ó, artigo do STF, artigo 333, cabem embargos infringentes à decisão não unânime do plenário ou da turma que julgar o quê? Que julgar aqui, que julgar a representação de inconstitucionalidade, inciso 4, então, sim, cabem embargos infringentes. E aqui, os embargos de divergência e os embargos infringentes serão opostos no prazo de 15 dias perante a secretaria e juntos aos autos, independentemente de despacho. Então, 15 dias. Qual o quórum de ministro que devem estar presentes? Desses ministros, eles devem estar presentes aqui para que seja possível a decisão em sede de controle de inconstitucionalidade. Então, qual será esse quórum? Vamos aqui na Lei 9868. Se presentes na sessão pelo menos 8 ministros. Então, aqui devem estar presentes na sessão 8 ministros. E esse será o quórum. Então, pessoas ali que estão presentes. Agora, qual que é o quórum que deve se manifestar para que seja possível a decisão em sede de controle de inconstitucionalidade? Caso não esteja presente o quórum suficiente, o que será feito? Então, aqui, a gente volta para a lei. Artigo 23 aqui. Efetuado o julgamento, proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada, se num ou no outro sentido se tiverem manifestado pelo menos 6 ministros. Então, aqui, o quórum para manifestação tem que ser de pelo menos 6 ministros, quer se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade. Parágrafo único. E aí, se não tiver esse quórum aqui de manifestação, o que a gente vai fazer? Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, estando ausentes ministros em número que possa influir no julgamento, este será suspenso a fim de aguardar-se o comparecimento dos ministros. Então, aqui haverá uma suspensão até que se atinja o número necessário para a prolação da decisão num ou no outro sentido. Então, haverá o quê? A suspensão. É possível recorrer da decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei, do ato normativo em ação direta? Também encontramos isso na lei. A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, não é possível recorrer, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo igualmente ser objeto de ação rescisória. Então, é irrecorrível, não pode aqui recorrer. E aqui vem os embargos declaratórios no caso de obscuridade dessa decisão.
Segundo o princípio da nulidade da lei inconstitucional, o juiz não anula a lei inconstitucional. Esta, por natureza, é nula em si mesma, competindo ao juiz, ao exercer a função de controle, o dever de declarar a nulidade que é preexistente. É possível a modulação de efeitos da decisão, o que afastaria os efeitos da nulidade de ação de inconstitucionalidade? Então, o que vai afastar os efeitos de nulidade da ação de inconstitucionalidade? Será que pode ser uma modulação? Então, vamos ver aqui no próprio artigo, ao declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Então, aqui há uma modulação. E qual que é o quórum para essa modulação? Esse quórum é de maioria de 2/3 de seus membros, dos membros do Supremo Tribunal Federal. E isso se chama o quê? Modulação da decisão. Então, em regra, aqui, não é preciso uma anulação de um ato normativo ou uma lei que tenha o quê? Que tenha uma inconstitucionalidade porque ela nasce nula. Mas para casos de segurança jurídica é possível sim fazer a modulação dos efeitos da decisão por meio desse quórum de maioria de 2/3 do Supremo Tribunal Federal. É possível que o pedido para modulação da decisão venha, no caso de embargos de declaração, mesmo que não tenha havido pedido na inicial da ADI, então aqui não houve um pedido no processo principal. E quando chega aqui no final, que há uma declaração, por exemplo, de constitucionalidade, o governador, por exemplo, ele quer o quê? Ele quer uma modulação de efeitos, mas na petição inicial não tinha isso, não tinha pedido de modulação de efeitos. E aí? Ele faz esse pedido em embargos de declaração. É possível aceitar isso? A gente vai ver que numa jurisprudência que é possível. A jurisprudência é a de 3601. Esmo senhor ministro Dias Toffoli, voto. Cumpre preliminarmente enfrentar a questão atiniente ao cabimento ou não de embargos declaratórios. Então, aqui ele está discutindo uma questão de processo, se é ou não admissível. Por quê? Porque nos embargos declaratórios, que era para discutir a questão de obscuridade de uma decisão, o que foi discutido aqui foi feito um pedido. Então, o governador chega aqui e esquece na petição inicial de fazer o pedido de modulação e nos embargos de declaração ele pede para que essa modulação seja feita em controle abstrato de constitucionalidade com o objetivo de conceder eficácia ex nunc, quer dizer, não ex tunc, mas ex nunc, à declaração de inconstitucionalidade, sem que tenha havido pedido nesse sentido antes do julgamento da ação, ou seja, na ação principal. Não houve esse pedido. Bem se sabe que o artigo 27 da Lei 9868 inovou significativamente no que concerne aos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, afastando-se de um modelo rígido e absoluto do princípio da nulidade da lei inconstitucional, inovação, a meu ver, imprescindível para que esta Corte possa cumprir efetivamente sua missão de guardar a Constituição. Dessa forma, aplicar a Constituição Federal não se restringe à observância das normas constitucionais que fundamentam a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, devendo-se também observar os preceitos constitucionais, tais como de segurança jurídica e excepcional interesse social, que tutelam a preservação dos efeitos produzidos durante a sua vigência.
Portanto, no caso em exame, entendo que, tendo em vista a necessidade de preservação de situações jurídicas formadas com base na lei distrital, a declaração de inconstitucionalidade não deve ser retroativa. Então, aqui, ele está acatando aqui o que foi feito, o que foi pedido em embargos de declaração. Então, ele fala que a declaração de inconstitucionalidade, ela não deve ser o quê? Retroativa, porque era retroativa, mas com esses embargos e com esse pedido, ele acata aqui que não deve ser o quê? Retroativo, restando configurados os requisitos exigidos pela Lei 9868 de 99 para modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Entretanto, não se faz necessário aguardar o trânsito em julgado, como pretende o embargante. Reputo suficiente a indicação da data em que foi publicado o acórdão da decisão de declaração de inconstitucionalidade. Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios, então ele conheceu, ele aceitou desses embargos declaratórios e dou a eles provimento para esclarecer que a decisão de declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 3642 de 2005 tem eficácia a partir da data da publicação do acórdão embargado. Então, aqui ele retirou esses efeitos ex tunc e a eficácia acontece, então, por uma modulação a partir da data da publicação do acórdão desses embargos ocorridos em 21 de agosto de 2009. Então, é possível isso a gente lê na decisão da DIT 3601. O STF admite a teoria da transcendência dos motivos determinantes? Aqui não. Transcendência não, por quê? Porque o que vai valer aqui para essa vinculação desses efeitos aqui de declaração de inconstitucionalidade? Vai ser o próprio dispositivo. Isso a gente vai ler aqui no artigo 28. Dentro do prazo de 10 dias após o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal, fará publicar em sessão especial do Diário da Justiça a parte dispositiva do acórdão. Então, o que vai valer aqui vai ser a parte dispositiva. Então, aqui o STF não é adepto da teoria dos motivos determinantes. Por quê? Porque ele adota, o STF adota a teoria restritiva segundo a qual somente o dispositivo da decisão produz efeito vinculante. Quando será publicada a parte dispositiva do acórdão? E a gente vai ver isso aqui no artigo 28, parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade, sem redução de texto, tem eficácia contra todos. Eficácia erga omnes, contra todos, e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e administração pública federal, estadual e municipal. Então, aqui, tanto o próprio Poder Judiciário, administração pública estadual, federal e municipal, elas devem se submeter a esse entendimento. Então, eficácia com efeitos erga omnes, contra todos. Quando será publicada a parte dispositiva do acórdão? Aqui em 10 dias após o trânsito em julgado. Para responder direitinho essa questão,
10 dias após o trânsito em julgado, será publicado o dispositivo. O dispositivo, sim, que vai o quê? Que vai vincular esses efeitos vinculantes. Então, aqui vai o quê? Vai vincular essa decisão a todos os outros órgãos da administração e do próprio Poder Judiciário. Agora sim vem a questão 28. Fundado na necessidade de preservar a unidade da ordem jurídica nacional, consagra a supremacia da Constituição. Esse postulado fundamental de nosso ordenamento normativo impõe que preceitos revestidos de menor grau de positividade jurídica guardem necessariamente relação de conformidade vertical com as regras inscritas na Carta Política. Então, aqui está falando o quê? Da supremacia da Constituição e dessa hierarquia. Sob pena de ineficácia e de consequente inaplicabilidade, atos constitucionais são, por isso mesmo, nulos e destituídos em consequência de qualquer carga de inconstitucionalidade de uma lei aqui, inclusive os atos pretéritos, com base nela praticados. Eis que o reconhecimento desse supremo vício jurídico que inquina de total nulidade os atos emanados do poder público. Então, aqui é declarada a inconstitucionalidade não só dos atos naquele momento, mas também dos atos anteriores que surtiram efeito por conta da lei inconstitucional. Por quê? Porque aqui é um ato nulo, a partir do momento em que ele surge inconstitucional. Ele, ante a sua inaptidão para produzir efeitos jurídicos válidos, a possibilidade de inovação de qualquer direito, a declaração de inconstitucionalidade em tese encerra um juízo de exclusão que, fundado numa competência de rejeição deferida ao Supremo Tribunal Federal, consiste em remover do ordenamento positivo a manifestação estatal inválida e desconforme ao modelo plasmado na Carta Política, com todas as consequências daí decorrentes, inclusive a plena restauração de eficácia das leis e das normas afetadas pelo ato declarado inconstitucional. Esse poder excepcional que extrai a sua autoridade da própria Carta Política, converte o Supremo Tribunal Federal em verdadeiro legislador negativo. Negativo, a gente comentou sobre isso. A mera instauração do processo de fiscalização normativa abstrata não impede o exercício pelo órgão estatal competente da prerrogativa de praticar os atos que inserem na esfera de suas atribuições institucionais, o de criar leis e o de revogá-las. O ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade não tem, pois, o condão de suspender a tramitação de procedimentos legislativos ou de reformar a reforma constitucional que objetivem a revogação de leis ou atos normativos cuja validade jurídica esteja sob exame da Corte, em sede de controle concentrado. A suspensão cautelar da eficácia do ato normativo impugnado em ação direta, não obstante restaure provisoriamente a aplicabilidade da legislação anterior por ele revogada, não inibe o poder público de editar novo ato estatal observado os parâmetros instituídos pelo sistema de direito positivo. Julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, número 652. Tendo por base o julgamento esse julgamento, qual a eficácia da declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo? E aí a gente comentou sobre a eficácia geral erga omnes, e a gente vê isso no próprio parágrafo único do artigo 28 da Lei 9868. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública federal, estadual e municipal. Então, aqui há essa declaração e que vincula de forma que erga omnes, com eficácia ex tunc. E essa redução aqui de texto, aqui a redução de texto tem eficácia que contra todos
E em relação a quais órgãos? Poder Judiciário, administração pública, seja ela federal, estadual e municipal. Então, encontramos aqui a resposta. Vamos colocar aqui, ficar melhor para ler. E agora, para fechar, nós vamos falar aqui do cabimento. O controle concentrado de constitucionalidade, hoje a gente conversou sobre o ADI, né? Que é a ação direta de inconstitucionalidade. Que a gente vai falar aqui agora dos diversos tipos de controle de constitucionalidade, que pode ter aqui o seu cabimento. Então, aqui, interventiva, e aí a gente fala do cabimento. Ação genérica, cabimento. Declaratória também, descumprimento e omissão. Então, são essas aqui as ações. E a interventiva, o cabimento da ação interventiva é quando a lei ou ato normativo, seja ele estadual, que é estadual e é contrário a princípios sensíveis. Esse é o cabimento. Deve ser aqui um ato normativo ou uma lei estadual que seja o quê? Contrários a princípios sensíveis. Então, se eles são contrários a princípios sensíveis, eles são contra a Constituição Federal. Portanto, aqui há o cabimento de uma ação interventiva. Na ação genérica, lei ou ato normativo federal, vai ser o estadual e o distrital contrários à Constituição. Então, lei ou ato normativo federal, estadual ou distrital, que são ali contrários à Constituição. Federal também. Estadual e distrital contrários a... Se eles são contrários à Constituição, o que deve ser declarado? A sua inconstitucionalidade. Então, é isso que a gente viu aqui, na ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Direta, por quê? Porque ela é abstrata, ela não é no plano concreto e é uma ação que vai ser discutida pela cúpula do Poder Judiciário. Então, aqui, concentrada. Se a lei ou ato normativo, seja ele federal, estadual ou distrital, contrários à Constituição Federal, é necessário uma ação aqui genérica. Declaratória é quando a lei ou ato normativo federal ele é alvo de controvérsias. Judicial relevante. Então, aqui cabe uma ação declaratória de constitucionalidade. Descumprimento, esse caso aqui é o preceito fundamental lesionado por ato do poder público e, quando for relevante, o fundamento da controvérsia constitucional. Então, aqui a gente fala de preceito fundamental lesionado. E aqui, por omissão, a gente lembra que quando a Carta Constitucional, a Constituição de 1988, ela não é ali uma mera folha ilustrativa, ela realmente deve surtir efeitos, e se não surtir efeitos,
se o legislador, se o constituinte ele falou para o legislador para fazer normas, para dar eficácia àquelas normas constitucionais, e isso não é feito, pode surgir, assim, o mandado de injunção no plano concreto ou no plano abstrato. O que a gente vai usar? A ação por meio aqui de uma omissão. Então, é uma ação abstrata que leva o quê? Uma omissão. Então, aqui é uma norma de eficácia limitada. Então, é isso. Até mais.